O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira, agora há pouco, o primeiro projeto sobre a regulamentação da reforma tributária. O projeto foi aprovado por 49 votos a 19 e, como era um projeto de lei complementar, precisava de no mínimo 41 votos para aprovação, maioria absoluta dos senadores. Como foram 49 votos a favor, o texto passou então com uma certa folga. Foram 8 horas de discussão ontem, na quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, e mais 2 horas e meia aqui no plenário do Senado hoje. O projeto recebeu mais de 2.000 emendas. Foram acatadas mais de 700 emendas. O texto cria as regras para a implementação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, composto pelos tributos CBS e IBS. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. É uma contribuição federal. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. É um imposto estadual e ou municipal. E também pelo imposto seletivo, o chamado imposto sobre o pecado, imposto do pecado, que incide sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde e ou ao meio ambiente. Estão na lista do imposto seletivo carros, embarcações, aeronaves, cigarros, bebidas alcoólicas, jogos de azar, plásticos descartáveis e minerais extraídos. Um dos pontos mais importantes do projeto de regulamentação da reforma tributária foi a manutenção dos itens da cesta básica com isenção de impostos. Entre esses produtos da cesta básica estão as carnes, peixe, queijo, arroz, feijão, açúcar, café e leite. A cesta básica trouxe agora, foi implementada por meio da lei, então não é mais um decreto do Executivo, ela está como uma garantia do cidadão na lei com alíquota zero, tanto de IBS como de CBS, privilegiando as classes principalmente que estão desfavorecidas economicamente. E entra então as proteínas, né, que eram os itens mais discutidos, carne, queijo, ovo, peixe. Exatamente, esses itens todos entram e contribuem para que a alimentação seja menos onerada do que é atualmente. O relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, concedeu uma entrevista coletiva falando sobre a aprovação do projeto. Acompanhe. Entregamos um relatório que eu tenho consciência que pode não ter sido perfeito, mas na democracia foi o melhor que nós podíamos fazer. E mais do que isso, melhoramos a segurança jurídica, melhoramos a simplificação, melhoramos a transparência, melhoramos a redução dos contenciosos e entregamos à Câmara dos Deputados e esperamos que a Câmara possa aprovar o texto da forma que está sendo encaminhado. Em breve, o início da implementação, a alíquota teste vai acontecer em 2026, sem nenhum impacto para o cidadão brasileiro, no intuito de poder testar os sistemas, avaliar a arrecadação e a partir de 2027 nós passaremos a cobrar 0,9 de CBS, 0,1 de IBS e teremos um dimensionamento durante esse período e que será a cada 5 anos avaliadas. E nós teremos, já em 2028, uma avaliação do potencial de arrecadação das alíquotas que estarão sendo estabelecidas. E aí é que será fixada a alíquota padrão. A parceria entre Senado e Câmara possa estar ajudando a Câmara a votar, se Deus quiser, na semana que vem, esse texto. Eu acabei de provar que dá tempo para que a reforma tributária seja aprovada neste ano, dependendo da vontade da Câmara dos Deputados. Uma das novidades previstas na reforma tributária é o cashback, um mecanismo para devolver parte dos impostos pagos por contribuintes de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, CadÚnico, e cuja renda mensal per capita seja de até meio salário mínimo. O que é o cashback? Recebe 100% do cashback, famílias inscritas no CadÚnico e com renda de até meio salário mínimo per capita. Entram no cashback: botijão de gás até 13 quilos, água e esgoto, energia elétrica, serviço de telecomunicações,
Uma experiência inovadora, segundo o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, e que deverá alcançar 1/3 da população brasileira. A gente acha que a alíquota média sobre o consumo ela tende a reduzir para um patamar mais perto de 20% para o grosso da população. Então a gente sai de uma situação hoje que é uma rampa, que os mais pobres pagam mais, para uma coisa mais plana, achatada, tá? O cashback vai além, ele potencializa esse efeito redistributivo porque ele cria uma espécie de um degrau. Ele vai lá e reduz a carga da população de baixa renda. Estamos falando aí de 1/3 dos brasileiros. Cesta básica. Alíquota zero e polêmica no setor alimentício. Outro ponto importante da proposta é a definição de uma cesta básica nacional que terá alíquota zero para alguns produtos e alíquota reduzida para outros. O guia traz uma regra de ouro, que é aumentar o consumo de alimentos in natura minimamente processados em detrimento do consumo de alimentos ultraprocessados. E a gente tem vários países hoje que utilizam essa classificação nova como uma referência, né? Já a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos questionou o aumento da carga tributária para alimentos que, segundo a associação, são chamados de forma errônea de ultraprocessados. Um problema grave que a OMS tem solicitado que os países combatam, mas a própria OMS diz, é difícil combater porque ela é multifatorial. A gente sabe que o estresse causa obesidade, falta de sono, privação de sono causa obesidade, uma alimentação desregrada também pode causar obesidade, com certeza. Dados do Vigitel, do Ministério da Saúde, nos últimos 15 anos o consumo dessas bebidas açucaradas caiu 51%. E nesse mesmo período a obesidade subiu 106%. Ou seja, é mais uma comprovação de que imposto não vai resolver a situação que nós queremos combater, senador. A Associação das Indústrias Exportadoras de Carne questionou a possibilidade de não inclusão do produto na cesta básica. A alíquota hoje efetiva da carne é menor do que aquela que virá com a reforma. Portanto, nós temos aqui um pequeno problema. Nós teremos um aumento da tributação sobre a carne, ainda que uma parcela dela será devolvida, ou receberá em devolução por meio do cashback. O representante do setor de laticínios também sugeriu ajustes no texto para evitar insegurança jurídica. Esse crédito presumido será determinado pela autoridade máxima do Ministério da Fazenda, ou seja, Receita Federal, com o Comitê Gestor de IBS. Tudo certo para nós aí, porque acho que é assim mesmo que tem que ser sistemática. O ponto que vem ali, até eu sublinhei, é que esse crédito será determinado anualmente. Isso deixa uma insegurança para a indústria nos seus planejamentos. Nenhuma indústria faz planejamento só para um ano à frente. Ela faz planejamento de vários anos à frente, mesmo sem contar os investimentos.